Talvez você pense que usar simbolismo numa história é coisa para intelectual, para narrativas enfadonhas, que quer discorrer sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas e se eu te disser que simbolismo é algo muito mais simples e mais comum de ver em histórias do que você imagina, especialmente em histórias em quadrinhos? Fica aí que eu explico logo tudo isso depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e, como vocês devem ter percebido, num ângulo um pouquinho diferente, porque eu tô fazendo algumas modificações no meu ambiente de trabalho e até tudo ficar prontinho do jeito que é para ficar, eu vou ficar nessa configuração. Espero que não atrapalhe muito a experiência de vocês de assistir os vídeos. E se algum de vocês está aí pela primeira vez e não é inscrito no canal, se inscreve aí, assim você não perde quando eu posto novos vídeos. Além dos vídeos sobre escrita e narrativa, como esse aqui que eu estou fazendo, eu também faço análises de filmes, séries, quadrinhos, etc. E também trago algumas curiosidades bacanas sobre esses temas. Vamos falar sobre simbolismo. Eu sei que muita gente, quando ouve falar sobre isso, já pensa em histórias densas, complexas, voltadas para públicos mais sofisticados, etc. Mas a verdade é bem mais simples. O uso de símbolos é muito comum em qualquer história. E é justamente por isso que a gente nem percebe a maioria deles. Se a gente for falar só de quadrinhos e ignorar as outras mídias narrativas, bom, eu ouso dizer que não existe história em quadrinhos sem nenhum simbolismo, quer o autor esteja consciente disso ou não. Mas para entender melhor essa questão, a gente precisa aprender sobre o que é um símbolo, que eu acho que é um conceito que, na verdade, todo mundo meio que entende, né, por osmose, por assim dizer, mas pode ter um pouco de dificuldade de entender ou explicar mais racionalmente. E se você quer escrever histórias, é bom entender esses conceitos mais racionalmente para ter consciência de como usar eles na hora de escrever. O princípio de um símbolo é bem simples. É algo que representa uma coisa que ele não é. Todas as palavras que usamos para representar objetos no mundo real são símbolos porque não são a coisa real, né? A palavra gato não é feita de gato, por exemplo. A palavra eletricidade não dá choque na gente quando a gente escreve ou quando a gente fala essa palavra. O símbolo também tem outra característica fundamental que é bem interessante, que é a sua versatilidade, ou seja, ele pode ser reproduzido com os mais diferentes materiais. Por exemplo, vamos supor que alguém decida reproduzir o seu gato de estimação em plástico, por exemplo, né, da maneira mais fiel possível, nos mínimos detalhes, incluindo os órgãos internos. Se fosse extremamente fiel, seria um trabalho incrível, mas ainda assim, não seria um gato de verdade. Mesmo que a pessoa reproduzisse em plástico todas as sinapses do cérebro, todos os órgãos, colocasse, sei lá, água colorida de vermelho para circular em veias de plástico, ainda assim ele não conseguiria dar vida ao gato. Simplesmente não seria um gato de verdade. Só a representação de um. Mas o fato dos símbolos serem normalmente criações abstratas muda tudo isso. A palavra gato pode ser feita de grafite, quando eu escrevo num papel, pode ser feita de som, quando eu uso a palavra verbalmente, ou quando ela é reproduzida num aparelho mecânico, né? E pode até ser feita de luz, quando ela aparece digitada na tela de um computador. E em todos os casos, continua sendo exatamente o mesmo símbolo, a palavra gato, pelo menos a grafia, né? Inclusive a palavra gato, né, e as letras que o compõem podem ser geradas e escritas de maneira diferentes. A gente tem diferentes símbolos para o G, para o A, para o T, para o O, e ainda assim a palavra continua sendo gato, mesmo que a palavra esteja com algumas das letras em maiúsculas ou em minúsculas, ou mesmo se a gente tiver tipografia diferente ou desenhos de letras ligeiramente diferentes. É essa versatilidade dos símbolos que interessa para quem conta histórias. Porque significa que a gente pode usar esses símbolos das mais diversas maneiras. E se a gente quiser,
manter o significado original ou não. Porque é outra característica muito legal dos símbolos. O significado deles não é necessariamente fixo e pode ser usado de formas diferentes. A palavra gato pode se referir ao felino, mas também pode ser um elogio a uma pessoa bonita. Também pode ser o que muitas pessoas fazem quando pegam eletricidade de outras pessoas ou a internet e assim por diante. Um desenho de uma estrela de 5 pontas pode significar várias coisas. Pode ser apenas a representação gráfica de uma estrela no céu, algo físico, né? Mas também pode ser um símbolo religioso que traz toda uma outra conotação e questões emocionais e psicológicas agregadas a ele. E pode até ter novos significados se for associados a contextos específicos. Você pode, por exemplo, colocar a imagem de uma estrela dentro de um contexto que indique que esse símbolo representa uma pessoa que morreu. E o que tudo isso tem a ver com escrever histórias? Bom, eu vou falar sobre isso me focando na mídia quadrinhos, que tem algumas particularidades bem específicas além das outras mídias narrativas. Mas eu acredito que a ideia geral pode ser entendida por quem quiser escrever e trabalhar com simbolismo em qualquer outra mídia. Eu digo isso porque as histórias em quadrinhos elas são um caso muito especial. Como eu já falei em outros vídeos, né? Então não vou repetir aqui. Se vocês não assistiram os outros vídeos sobre narrativa, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês assistirem. Mas o que importa para nós, nesse vídeo pelo menos, é que quadrinhos contam histórias através da representação da realidade. E isso acaba, por tabela, levando a gente a usar símbolos inevitavelmente, né? Mesmo sem que a gente perceba, por um motivo muito simples. Em imagens estáticas, não dá para usar movimento, não dá para usar som, não dá para usar a passagem natural do tempo. Então todas essas coisas, entre outras, precisam ser representadas através de símbolos. Nesse caso, símbolos gráficos ou pictóricos, se você quer ser chique. É por isso que eu disse no começo que tem simbolismos que a gente vê com tanta frequência que já nem dá mais bola, né? Principalmente quem lê bastante quadrinhos. Um exemplo são as linhas de ação, que são aquelas linhas que você vê nas HQs sempre que alguém está se movimentando, alguém ou algum objeto, né? Quando aparece um carro se movimentando, quando aparece uma pessoa correndo e assim por diante. Essas linhas são um exemplo de símbolo que se usa o tempo inteiro nos quadrinhos. Eu vou separar os símbolos que a gente usa nos quadrinhos em 3 categorias aqui que eu acho que vão ajudar você a entender como trabalhar a versatilidade deles para o bem da sua história. Como eu disse, essas 3 categorias elas são focadas na produção de uma HQ, mas eu acho que o princípio geral é bem simples e serve, adaptações à parte, serve para qualquer mídia narrativa. A primeira categoria a gente pode chamar de reprodução simbólica. Essa é a mais básica e se refere a tudo que o desenhista reproduz que são objetos do mundo real. Ou melhor, tudo que ele representa, mas que pode ser considerado uma reprodução de objetos do mundo real. Carros, pessoas, animais, móveis, natureza, espaço sideral, máquinas, robôs, etc. Até mesmo coisas como alienígenas, fantasmas, monstros, fadas, o que quer que seja, entram nessa categoria porque, apesar de não serem reais, até onde a gente sabe pelo menos, eles sempre vão ser baseados e adaptados de seres e objetos que existem no mundo real, que foram vistos, registrados e coisas do tipo. E aqui nessa categoria eu também incluo a reprodução de elementos importantes da comunicação e interação humana, como expressões faciais, gestual e postura, que são bem importantes em coisas como a construção e o desenvolvimento de personagens numa HQ. Eu não preciso nem dizer que uma história em quadrinhos basicamente não existe sem essa categoria, né, de uso de símbolo. Como é um meio 100% visual, né, mesmo as HQs mais experimentais vão acabar inevitavelmente tendo algum elemento na arte que vai, se não reproduzir, ao menos lembrar objetos no mundo real, mesmo que seja por acaso. A outra categoria que dá para usar é o que eu chamaria de representação simbólica clássica. Por clássica aqui eu quero dizer símbolos que já são bastante reconhecidos numa cultura, como por exemplo o símbolo que representa o coração e que também representa o sentimento, o amor, né?
ou a caveira que representa morte, ou que representa perigo de morte, e assim por diante. Mas também temos as representações simbólicas que são idiosincráticas das HQs. Sim, idiosincrática é uma palavra que existe. Então, mais uma palavra aí que você aprendeu nesse canal. Ou seja, são aquelas que são bastante características dos quadrinhos, são específicas dos quadrinhos. A gente pode dar como exemplo as linhas de ação que eu já citei antes, mas também onomatopeias que usam palavras para reproduzir sons e até mesmo os próprios balões de fala que usam formas gráficas para representar os sons da fala, ou até para representar pensamentos, como eu comentei de forma bem mais aprofundada lá no meu vídeo, onde eu explico por que os balões de pensamento caíram em desuso nos quadrinhos, né? Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Tem vários outros exemplos, claro, mas a ideia é essa, né? Símbolos que representam coisas que não são objetos do mundo real e que são culturalmente reconhecidos e midiaticamente conhecidos, né? Podemos mudar a forma do balão para indicar se é uma voz natural ou mecânica, se a pessoa está cochichando ou gritando, e por aí vai. Podemos até mesmo abandonar completamente o balão de fala e só usar texto com uma pequena linhazinha puxando para o personagem que está falando. Muitas dessas mudanças afetam a maneira, né, em termos psicológicos, digamos assim, afeta a maneira como o leitor recebe a história que está lendo, ou seja, afeta também a experiência de leitura. E na última categoria nós temos o que eu poderia chamar de simbolismo elevado, digamos assim, né, que é mais sofisticado no sentido em que depende que o leitor entenda o simbolismo pelo contexto da história que está usando aquele símbolo, sem que ele tenha necessariamente um significado já conhecido amplamente ou já conhecido pela maioria das pessoas. Mas também pode se referir a símbolos que são conhecidos, que já são culturalmente reconhecidos, mas que não são usados naquela história pelo autor da maneira que a gente está acostumado, que é usado de uma maneira que é específica para aquela história. Mas, nesse caso, aí vai exigir não só que o leitor entenda o contexto que o símbolo tem na história, mas que também esqueça, né, a associação que ele já conhecia daquele símbolo. Um exemplo do primeiro caso seria o seguinte: digamos que você tem uma história sobre um casal cujos conflitos e brigas vão aumentando até que o casamento deles acaba. Você pode fazer com que as brigas do casal aconteçam com frequência no mesmo local, na sala da casa, por exemplo. Ou que o cenário da sala, ou um cenário específico, seja visto com frequência. Nessa sala, você coloca uma planta, que a gente só vê sendo regada uma vez, logo no começo da história. E então, conforme a história vai avançando e as brigas do casal vão aumentando e ficando mais frequentes, sempre há um certo foco na planta que aos poucos vai secando e morrendo porque não é mais regado, pelo menos a gente não vê mais ela sendo regada. Até chegar ao momento da separação, onde a planta já murcha, totalmente marrom e seca, morre de vez. Esse é um tipo de símbolo em que o significado foi criado para a história dentro do contexto da narrativa. No caso, ele simboliza, né, a planta simboliza o relacionamento do casal e a deterioração do relacionamento deles. Então o leitor, para entender o simbolismo, ele vai ter que entender que o autor fez uma comparação entre a planta morrendo que deixou de ser regada e o casamento se desfazendo por o motivo que seja, porque o relacionamento não foi regado, digamos assim, por uma ou pelas duas partes. É claro que, na maioria das vezes, não entender o simbolismo não vai fazer com que o leitor deixe de entender a história. Pelo menos é o que se espera, tá? Se uma história depende demais do simbolismo para ser entendida como narrativa, aí eu já acho que perde o ponto do para que ela serve. Mas aí é opinião pessoal minha. Mas sinceramente eu acho que o simbolismo tem que servir para incrementar a história, mas a história não pode depender dele para ser entendido, desses símbolos mais elevados, eu quero dizer. Isso nos leva a um outro caso que eu acho bastante interessante, mas pode ser às vezes mais complicado de fazer funcionar, que é usar um simbolismo já conhecido, né, um símbolo já conhecido, e subverter ele, né, dando outro significado, um significado específico para aquela narrativa. Vou dar um exemplo bem simples: o uso de óculos, tá?
que normalmente numa narrativa, em qualquer narrativa, não só em quadrinhos, é usado para indicar, né, insinuar que a pessoa é intelectual, mais inteligente, ou que ela é nerd, né, que lê bastante, enfim, todas as características associadas a pessoas mais cultas. Mas a gente sabe que no mundo real isso não é necessariamente verdade. Ainda assim, esse é um estereótipo e a gente pode dizer, por que não, um símbolo, no caso dos óculos, né, acaba sendo um símbolo bastante persistente na nossa cultura, mesmo que a gente saiba que no mundo real esse símbolo não remete a esse significado que a gente dá instintivamente para ele. Então, se alguém criar um personagem cuja característica visual, né, seja o uso de óculos, aí eu não estou falando de óculos escuros, né, que tem uma outra conotação simbólica, falando de óculos como esse que eu uso, né, no dia a dia para ler, para assistir TV, para usar telas e tal. Vai ser muito difícil para o autor fazer essa pessoa parecer burra, digamos assim, ou inculta, ou um atleta que não gosta de estudar, por exemplo. Porque a gente está tão acostumados com esse estereótipo que ele é quase natural pra gente. Então, se esse personagem for um esportista que não sabe nada sobre nada e que não gosta de estudar, o autor vai ter que ser muito bom em criar um contexto que faça o leitor abandonar as ideias pré-concebidas que ele tem sobre esse estereótipo de quem usa óculos. É claro que isso também pode ser visto como uma oportunidade, justamente porque permite que a gente possa, por exemplo, criar personagens que são vistos no mundo onde eles vivem como certo estereótipo, mas que não se encaixam neles, né? Aí a gente tem uma oportunidade de usar a própria ideia do símbolo na narrativa para criar determinado conflito, por exemplo. Então notem que o uso do simbolismo pode ser complexo, mas não precisa ser. E principalmente nos quadrinhos, você vai usar simbolismo em algum momento, quer perceba ou não. Mas se você estiver ciente que está usando um símbolo e como quer usar ele, isso vai te trazer muito mais controle na hora de criar boas histórias. Para mim o que importa é, e eu deixo isso como conselho, não usem simbolismo só porque é legal ou porque dizem que isso faz uma história ser mais culta, mais inteligente, mais sofisticada. Usem simbolismo quando vocês acreditam que isso vai melhorar a sua história, que vai ajudar a trazer uma melhor compreensão sobre o mundo, sobre o personagem, sobre os temas, ou que vai permitir fazer algo interessante em favor da sua história. Mas é isso, sempre usem não só simbolismo, mas qualquer artifício narrativo, né, em prol da história, não de perfumaria, como alguns diriam por aí, né, como só pela questão estética superficial e que não contribui com nada, né, ou seja, usem pelo conteúdo e não pela forma. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele ajude, né, quem quer ser autor, ou mesmo quem já escreve, a trabalhar com símbolos de formas interessantes e construindo melhores histórias, né. Vocês têm algum exemplo de simbolismo que vocês lembram de ter visto numa HQ que marcou vocês até hoje? Eu tenho muitos, mas eu quero ouvir o que vocês têm aí de exemplo. Então comentem aí nos comentários do vídeo. Até a próxima!